Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Majnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Avelão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Majnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Majnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Majnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Cordiais saudações, minhas caras, meus caros internautas, já estão ligados ao Majnon Podcast, na edição número 10, neste ano 2026, apesar de ser um ano de muitas lamentações, louvamos a Deus pelo dom da vida e por também nos conceder esta 10ª edição do Majnon Podcast neste ano de 2026. Importa salientar que temos espaço de publicidade aqui no Majnon Podcast, né, para você que quer deixar sua marca, seu produto, sua empresa passar aqui durante as edições do Majnon Podcast. Pode entrar em contato com a nossa equipe de produção. Quero acreditar que vai deixar o contacto aí. Pedimos à equipe de produção para deixar o contacto onde o caro internauta, o caro empresário, não é? Vai contactar a nossa comercial da Majnon Service para trazer sua marca, seu produto. Você que tem um evento que queira anunciar também esse espaço adequado para si, entre em contato. Temos pacotes super interessantes. Estamos a transmitir em direto, em simultâneo no Facebook e também no YouTube. Desde já queremos pedir ao caro e à cara internauta para seguir-nos na nossa conta
do Facebook, na nossa página, isso aqui é do Facebook, vai colocando like, convide também mais amigos, familiares, conhecidos para seguirem a nossa página. E comenta sobre a edição de hoje, a temática que vamos debruçar na tarde de hoje. Você que está no YouTube também pode subscrever-se, mas não serve-se, subscreva-se, coloque gosto, também convide pessoas para seguirem o nosso canal do YouTube. Temos um canal do WhatsApp, aqui na bio, na descrição, é só ir ali, tem um link direto, vai lhe levar para seguir o nosso canal do WhatsApp e fica conectado 24/7 à família Mais Não Service. Importa salientar que temos câmaras de segurança, não é? Temos câmara aqui de vigilância. Vamos lá, câmaras. O meu operador Bruno vai mostrar aqui, né? Esta câmera muito boa, fácil de instalar. Olha aqui, esta aqui tem uma parte aqui para você colocar um cartão SIM, um cartão de rede, não é? Então, onde você estiver, coloca internet, coloca megas, né, nesse cartão. Então, onde você estiver, o cartão está conectado ao seu telefone. Então, você pode ter acesso a tudo que acontece na sua casa, no seu estabelecimento, não é? Onde quer que seja, não é? Você vai acompanhar e tem um microfone aqui, não é? Tem um microfone que você pode se comunicar com as pessoas que estão do outro lado. Você está na América, está em Cabo Delgado, está na África do Sul. Se a câmera ficou na sua casa, no seu estabelecimento, você pode falar em direto com as pessoas que você consegue ver, não é? E grava, tem um sítio para entrar cartão de memória, vai gravar tudo que se vê aqui. Se você não vê naquele exato momento, tempo depois pode pegar nas imagens e rever tudo o que terá a acontecer. Também temos esses óculos aqui, né, muito bons, né, para detalhe do seu estilo, né, detalhe do seu estilo. Então entre em contato, produção, deixa contato aí para o caro internauta, né, ligar e adquirir aqui os clientes. Também temos esse aqui, né, que o apresentador, o moderador já traz aqui, né. Atenção aí, o meu realizador. Então temos esse aqui, meu realizador, atenção aí. Então pode entrar em contato conosco, não é? Pedimos ao realizador para prestar atenção. Regulariza isso, o meu realizador. Meu realizador. Vamos a isso. Muito bem, enquanto ele organiza isso, importa salientar que estamos com o porta-voz de ANAPRO, hoje que vamos falar do professor, né? Hoje temos um tema muito, mas muito interessante, numa época ou numa altura em que o professor reclama de muitas coisas, né? Reclama de muitas coisas. Então, estamos aqui com o porta-voz de ANAPRO, ele que vai falar, não é? O professor como agente de transformação social. O professor como agente de transformação social. Ele veio aqui, né, para trazer a visão, não é, na perspectiva do professor como um agente de transformação social. Num momento em que a sociedade reclama ali a fraca qualidade do ensino, não é? A fraca qualidade do ensino. Do outro lado, o professor também reclama as condições, não é? De trabalho, as condições salariais, né? Já há bastante tempo que o Estado não mexe ali no salário do funcionário público. E o professor também é um funcionário público. Então, vamos, né, nesses 60 minutos de conversa, ouvirmos a eloquência do Marcos aqui. Seja bem-vindo, meu caro, pela primeira vez aqui nos nossos estudos da Mais Não Podcast.
Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá para esse encontro e a oportunidade de termos jovens inovadores e termos este podcast a ser mais uma realidade de transmissão online das informações necessárias, de várias ordens. E parece que é uma nova forma de expressão que os jovens vão encontrando e vão ajudando naquilo que é a causa. E a causa geral é resgatar Moçambique de todas Exato. as formas possíveis. E como professor, se calhar agradecer aquilo que nós trazemos, porque se calhar mais do que reclamações, né? Temos pontos de vista, temos sugestões e temos já um caminho andado neste processo. Muito bem. Aqui estamos. E como é que se sentiu quando recebeu o convite? Quando a nossa equipe de produção entrou em contato com Vossa Excelência? Primeiro, surpreendente, porque chegamos a perceber que existem coisas que ocorrem no silêncio, em algum momento, e quando nós realizamos certas atividades, afinal há quem, de algum modo, vai criando alguma expectativa ou vai assistindo e vai vendo. E achamos que o eco, como professores e como representante de uma agremiação, que é a NAPRO, que surgimos no interesse de dar voz à classe docente e de intervir no processo de ensino e aprendizagem, que, principalmente na qualidade de educação. Então, isto trouxe-nos uma nova roupagem. E se calhar aqui seriam questões do tipo: como é que vocês surgiram? Por que surgiram? E por que tanto barulho? O que está a acontecer de concreto na classe? O que está a acontecer na educação? Sem querer responder às minhas próprias questões colocadas, a minha primeira premissa é esta: a educação em Moçambique está em crise, não é? Exato. E estranhamente este é um setor que, além de o próprio setor em si produzir um tipo de crise, que é crise de qualidade, crise da imagem do professor, a educação recebe outras crises, não é? Quando falamos de crises climatéricas... Antes de detalharmos as crises, há uma questão muito pontual. Por que os professores têm mais uma associação, se já existia uma organização? O que aconteceu aqui até vocês se unirem e formarem uma outra associação? Eu gosto de encontrar resposta, na maior parte de vezes, nas questões quando são feitas. Exato. Existe uma organização, sim, é a questão que colocou. E depois volto a questionar por que se uniram para formar outra associação. Provavelmente a resposta já está aí. Por que nos unimos para formar uma associação? Estamos nos organizando. Porque existe uma organização desorganizada. Existe um grupo de pessoas que usaram da organização como um instrumento político. Eu não sei se eu posso buscar detalhe para explicar isto. Fica à vontade. Mas o primeiro detalhe que nós encontramos, eu fazia um estudo, eu lembro de um estudo que eu tive que fazer sobre a crise no processo de ensino e aprendizagem, e tinha de participar de um workshop do CDD, e a participação do professor no processo, como é que é? A crise, o professor na crise pós-eleitoral, antes ou pós-eleitoral, antes e pós-eleitoral, a antevermos a crise de 2024, porque foi um pouco antes do período propriamente eleitoral. Ainda estava-se na pré-campanha, para aí diante. Então tivemos um workshop
E somos solicitados como professores para apresentar um estudo e, por coincidência, temos tido, a ANAP, em particular, eu tenho este hábito de trazer alguns estudos pessoais que feito ao meu jeito. A mínima conclusão que nós trouxemos é que o sistema, quando nós dissemos o sistema, acho que já nos entendemos, o regime encontrou na educação um espaço de instalação do chip do sistema, de controlo das Explica bem mentes. como é que é esse chip. Se formos para as estatísticas, fica mais fácil de explicar. A área, entre várias áreas, saúde, educação, mineração e todos, na função pública, a maior parte dos funcionários que temos em Moçambique são professores. O sistema estudou, não é? O sistema estudou sobre como é que nós podemos politizar o sistema, o funcionário público, o sistema público ou o país. Quem que lida com as pessoas que nós precisamos? A massa jovem passa pela escola. A sociedade ouve aos professores. Os políticos ouvem aos professores. Quem que cria o sistema todo? Quem que forma o sistema? É o professor. Então instalaram o sistema político como um chip de controle das mentes na área da educação. Então, e depois, como é que isto se processa? É que a sociedade começou a perceber que a política não vem de uma outra área. Quando se fala de processo eleitoral, usam o professor para ir fazer a falcatruagem. Quando se fala de processo de eleições, como que é? Algumas campanhas que têm a ver com campanhas de vacinação, eram professores. Então encontraram no professor uma forma de instalar aquilo que é o interesse deles. E tendo se instalado esse interesse, começaram a tentar mostrar que, olha, se tu fizeres isto, tu vais ter bônus. Percebes, né? Exato. É por isso que o sistema criou uma forma de não facilitar a vida do professor, mas a única facilidade que o professor poderia encontrar é seguir ao sistema, satisfazer os interesses do sistema. E quando estiver a satisfazer os interesses do sistema, poder, não é? Se ter uma expressão para qualquer ascensão. Então o professor começou a ficar refém. Existe essa exceção ou é uma utopia? Quando a gente diz utopia, estamos a tentar dizer é algo quase que inexistente. Exatamente. Não é isso? Yeah. É prova. Temos provas que grande parte das pessoas que estão, por exemplo, no CNE, aliás, nos estágios distritais e provinciais, saem a maior parte das vezes da área da educação. É o bônus que lhe é dado. Não é? Para atingir um determinado cargo, uma posição. E são alguns, até ascendem para questões de deputado da Assembleia Provincial, das Assembleias Municipais. Eles seguem esta rota. Não entende? E maior parte dos políticos que estão no auge já foram professores. Então, encontraram lá uma forma de vandalizar as mentes, vandalizar a classe, mas a responder por um interesse. É por isso que eles não oferecem condições a este, para este poder se sobrepor a este chip de controle. Este é um lado de análise. E existe também um grupo de pessoas que se entrega a isto por ganância. Outros são controlados e outros são por ganância. Então, a um certo momento, o que foi acontecendo? Com um pouco de intervenção da ANAPRO como organização, uns foram se distanciando disto, não é? Mas ainda persistem. Por quê? Eles conhecem os ganhos que terão amanhã. Vai subir, mesmo não sendo de educação, vai subir, vai ser colocado como diretor da escola. E se já é diretor da escola, ele diz, olha, este cargo não é seu. Faça aquilo que nós mandamos. E isso foi se estendendo desde o lado político até o próprio processo de ensino-aprendizagem para a qualidade. Isto é, quando este indivíduo, quando o governo diz, olha, nós temos
problemas de números. Então, fosse o professor, por exemplo, a maior parte deles, fomos denunciando vários casos de professores que já não trabalham. Não trabalham, até diretores não trabalham, a maior parte das vezes. Eles fazem trabalhos por muito pouco tempo, muito pouco tempo. A maior parte dos trabalhos são feitos no partido. Ele sempre sai, despede-se, vai ao partido. É como se o partido fosse um Estado, fosse uma empresa. Então, a principal empresa para um diretor de escola é o partido. E O quem principal paga o salário? E quem é o paga? Estado. E quem controla o Estado é o partido. Então, eles ameaçam. Se não faz, perde o cargo. Então, esta questão de qualidade, esta questão de produção de números, eles já sabem que já não têm qualidade para oferecer. Aliás, numa dessas entrevistas eu dizia assim: o Estado percebeu que já não está em altura, não tem condições, não tem armamento suficiente para dizimar a sociedade. E ele não quer dizimar totalmente a sociedade. Quer controlar a sociedade para responder aos seus anseios. A melhor forma de fazer isto é matar, é instalar um vírus na educação para controlar as mentes. A qualidade destes formandos, quando decresce, só serve para mendigar. Quando decresce, quando é baixa, só serve para... já não serve para crítica, já não serve para produzir e já não serve para pensar em si. Não é? Só pensa naquilo que lhe é dado, que lhe é oferecido. Estas são algumas vertentes. Mas, no fundo, o que nós queremos dizer é que não podemos ter educação enquanto pensarmos de forma politizada. O regime... Ok, falando de forma politizada, há uma mensagem aqui do Jaime Majat no Facebook. Diz, força aí. Espero saber dele, já que chapeiros fizeram greve com sucesso para reajuste das condições do seu trabalho, sobretudo no que tange aos novos preços por rota em função do aumento do preço de combustíveis. Essa crise afeta de uma forma direta o professor, já que será ele a pagar preço alto para chegar no serviço. Qual é o plano desta associação para proteger o professor? Muito. É uma questão ratoeira e bastante pertinente. Se calhar eu voltaria à minha premissa que fugi dela quando iniciávamos. Quando falamos das crises. Né? Eu disse que todas as crises de saúde, endêmicas, desde Covid, cheias, inundações, intempéries, guerras e tudo mais, recaem sobre a saúde e destroem o pouco que já existia, retarda e desfaz o tecido educativo. Agora, quando falamos das crises, as crises têm uma componente. As crises, por sua natureza, produzem duas respostas. Ou duas coisas. As crises produzem problemas reais e quando formos ao terreno, vamos identificá-los. E por sua vez, existe um grupo de pessoas que produzem distrações convenientes aos problemas. Como é que é essa distração? Olha, quando nós nos apercebemos que o problema é que esta camada, esta associação, a NAPRO, veio despertar e eu, como governo, não tenho respostas, o que é que eu mais posso fazer? Não porque não tem respostas, mas não quer satisfazer ao nível das exigências e ao nível da verdade despoletada. Porque o problema existe. O que é que a NAPRO fez? Nós despoletamos. Insistimos o professor a perceber. Insistimos a associar. Olha, nós fomos diabolizados quando criamos a NAPRO. Por quê? Por quê? Dizem que nós somos da oposição. Eles entendem a oposição de opinião, a oposição de ideia. Entendem a afronta por meio de identificação de problemas reais. E há uma outra componente que nós, como a NAPRO, fomos criando, não porque eu esteja a fugir da questão. Há uma outra componente que nós, como a NAPRO, fomos criando.
quando descobrimos que o governo não nos quer ouvir, não nos quer entender, usamos uma estratégia. Qual é essa estratégia? É a estratégia de encontrar um jeito errado de fazer as coisas certas. Um jeito errado De fazer as coisas certas. Explique-nos isso. Como fazer as coisas de jeito errado as coisas certas? Primeiro, dizia, quando um país produz leis e as leis são ilegais ou não satisfazem o interesse dos juizados, e quando pressionamos para que essas leis satisfaçam aquilo que é o interesse dos juizados, a única forma de fazer certa é ferir um pouco com a lei em busca de uma resposta para que quem é de direito pare, pense e olhe para o problema causado. Nós não queríamos fazer greve alguma. Nós não queríamos paralisar as aulas. Nós não queríamos ir às ruas. Acho que é de vosso conhecimento que 16 de novembro de 2024 foi um marco para a ANAP. Não é? Nós fomos dispersados por balas verdadeiras, gás lacrimogêneo. Aqui, snipers, atiradores de elite instalados na Eduardo Mondlane para uma missão específica de duas cabeças que dirigem a ANAP. Isaac Marengula e Marcos Molina. Foram detidas 5 pessoas imediatamente. Por quê? É porque eles não queriam. Mas a marcha era real, consentida, legal e pacífica. Então, a única distração que eles poderiam criar para um problema real que nós queríamos apresentar em público por meio de uma marcha pacífica era distraírem-nos com balas e provavelmente brindarem-nos por uma morte. E dizerem aqueles vândalos, aqueles arruaceiros, aqueles indivíduos que não entendem, que não cumprem aquilo que são as... Olha, uma coisa é cumprir as orientações. E outra coisa é saber e ter a consciência dos seus direitos e fazer valer o seu direito. Neste Moçambique é perigoso ou é quase que inexistente. Olha, alguns costumam dizer assim: será que tu és um humano? Você circula sangue. Eu recorro àquilo que a Zagaia sempre disse. O que nós, como ANAP, como dirigentes da ANAP, tentamos fazer já não é tão importante nem para nós. Nós nem somos importantes nesta causa. É a causa em si que deve continuar. Olha que hoje posso desaparecer, eu saio daqui, eles podem alvejar. Eles podem fazer isso. Mas podem escrever. O nosso objetivo primário já foi cumprido. Era instalar o problema real, conscientizar sobre o problema real e sobre um direito que qualquer um como professor deve começar a prestar atenção. É por isso que as greves sucessivas que foram acontecendo esporádicas, nem nós como ANAP já poderíamos controlar. Nem nós poderíamos ser ouvidos, mas nós fomos os pioneiros disso. Em conscientizar que a busca dos seus direitos é ir afrontando, é ir insistindo, é ir atrás de qualquer um, não importa quem seja. Olha, quando eu dizia todas, a única forma de cumprir uma lei legal é desobedecê-la. Não se pode cumprir uma ordem legal. Moçambique é o único país onde na educação se cumpre ordens superiores. O diretor manda fazer aquilo que ele entende porque recebeu uma chamada, não sei de fulano. E não pode dizer que é fulano que me orientou, diz que não, são ordens superiores. Eu já produzi meus resultados, estão aqui. A mostra para ter esta qualidade daquilo que nós devemos apresentar. Esta sociedade precisa de saber isto, esta criança precisa de aprender que há momentos em que se ele não produz, se ele não se preocupa, vai recair. Olha, não tenho condições, não quero. Olha, os diretores das escolas, sob tutela de diretores provinciais e uma cadeia, isto tem um efeito cascata desde o Ministério até cá, são obrigados a inventar situações, inventam resultados, inventam informações e buscam-nos sempre algumas distrações para pensar-se que estão a resolver problemas.
há bocado, o porta-voz do Ministério da Educação disse que já pagamos as horas de 2023, 2024. Estamos no processo de regulação de 2025, enquanto vamos correndo para pagamento de 2026. Uma autêntica mentira. Então, por que a ANAPR vai ser bem-vinda no governo, ou no regime, ou no sistema? Porque a ANAPR simplesmente nunca vai compactuar com mentiras, com falsidades. Não é? Pensemos numa coisa muito simples quanto esta. Pode me dizer por que é que a Sua Excelência Presidente da República renomeou Carmelita Namachelua ao cargo de inspetora-geral do Estado? É possível colocar um lobo a controlar galinhas? Como é que Carmelita Namachelua, como é que Carmelita Namachelua vai inspecionar os problemas que criou? Quem institucionalizou o problema dos livros escolares foi a Carmelita Namachelua. E nós, desde 2023, 2024, vinhamos nos debatendo sobre isto. Quem instituiu a questão de não... o problema das horas extras iniciaram, não é? No mandato dela. E quem trouxe narrativa de distração, ora, porque estamos a validar, porque estamos no processo de validação, ou porque estamos no processo de verificação. Olha, tudo isso é ilegal, porque nem na lei existe. Da economia e finanças. Nós já tivemos reuniões interministeriais, onde o próprio Ministério das Finanças também trazia narrativas inconsistentes. Por quê? Estava-se a produzir distrações. E nós, como ANAPR, o que eles nunca esperavam era que nós pudéssemos chegar ao nível em que nós chegamos, de não nos curvarmos às inverdades e não nos curvarmos às obscenidades que eles vão criando para distrair o professor. Hoje o professor não é igual. Não ganhamos o pagamento geral das horas extras, mas o projeto número 1 da ANAPR, nós sim conseguimos instalar no professor a possibilidade de fazer perceber a ele, voltar a si, para recuperar a sua dignidade na sociedade e a sociedade olhar a ele com a imagem que antes esteve beliscada. Obviamente não será totalmente. Há pessoas que se acobardaram dentro do sistema. Há pessoas que ainda se intimidam dentro do sistema, porque o sistema foi instalado no setor de educação para intimidar e prestar uma certa vassalagem selvagem. Selvagem. Obviamente. Yeah. Quer dizer, o professor, quando recebe uma ordem, a primeira coisa não é perceber se esta ordem é ou não legal para aquilo que eu devo fazer ou aquilo que o meu superior me manda fazer. Será que o professor ou uma parte dos professores são produtos da fraca qualidade que o sistema incutiu, implantou? Há uma coisa muito clara que nós devemos deixar aqui claro. Muito bem. Quando falamos de crise, eu sempre vou recorrer à minha premissa inicial, que é a crise. Moçambique já é um país de extrema crise de desemprego. O que está a ter que tentar superar, não é? É crise de desemprego. Quando se instala a crise de desemprego, alguns pais encarregados de educação foram vendo a educação como o único foco dos seus filhos ganharem emprego. As pessoas não iam para a educação com a missão de ser professores. Iam para a educação com a missão de ganharem emprego. São mercenários. Igualmente, esta coisa acontece já na polícia. Quem está a proteger é quem a ele não consegue se proteger. Porque não tem consciência de proteger tanto a si, muito menos ao outro. Vai a polícia para uma questão de ascensão, para poder ganhos econômicos. Olha, onde chegamos até a vender vagas da polícia por 100, 150, 200. Isto não é coisa de mim, é uma coisa de toda a sociedade. Quem nunca sofreu uma burla ou já foi atrás disso e não ganhou? A ser exigido uns 150 mil. E para ganhar quanto no final do mês?
E vão se aproveitar de pessoas que têm muita pouca consciência de si, pouca escolaridade, ou se esta escolaridade existe. Eu chamo Moçambique de um país diplomista. É um país dos diplomas. Agora, é muito comum. Sabes que eu até ganho medo. Afinal, eu tenho que estudar, fazer os tantos PhDs para depois ser o quê? Se os que existem, a maior parte deles não produzem nada para o país. Não há produção científica. E a produção científica tem que servir para a sociedade. Tem que servir para mudanças. Os poucos que tiveram a ascensão, os poucos que conseguiram se formar, tomaram o caminho da obscenidade, lutar pela barriga. Quando um acadêmico se acobarda, luta pela barriga e sai ao público e começa a perigar a concepção pública sobre aquele interesse que ele tem de fazer entender que este regime não está a falhar. Quem está a falhar somos nós. O que nós esperamos. Mas eu quero sim superestimar, por exemplo, a figura do Dr. Nguenha, o Severino Nguenha, mas tantos como o Lourenço de Rosário, o Dr. Tibana, não é? São figuras que carregam consigo uma forma, uma consciência diferente e usam o academicismo para transformar Moçambique. Agora, se Moçambique precisa de académicos, sim, precisa. Mas não o tipo de académico cobardes que nós assistimos em tantos programas televisivos, podcasts. Se calhar também um dia vai receber um desses renomados aqui com bem engravatado e a enfeitar o português para distrair. No lugar de ir atrás dos problemas reais, não. Busca distrações convenientes. E porque tem um pouco de livros, usa os livros para o efeito. Olha, não podemos distrair essa sociedade. A sociedade já não é igual àquela que nós pensávamos que pudéssemos pisotear como ontem fizemos. Não é? Então, o professor, nós como ANAP, viemos para quê? Para transformar esta mentalidade. Nós temos a obrigação de transformar esta mentalidade. É esta a nossa obrigação. Partindo do professor, a nossa causa, a causa da ANAP, não é só pela educação. Não é? A causa da ANAP não é só pela educação. Nossa causa é Moçambique. Mas encontramos na educação um espaço, porque é lá que nós temos maior entendimento, é lá onde temos maior condições de encontrar os problemas reais. Mas esses problemas reais que podem catapultar vários outros, incluindo a economia nacional. É por isso que uma das coisas que nós levantamos do nosso caderno reivindicativo, que já submetemos, o próprio Presidente da República já teve o nosso caderno, acesso ao nosso caderno reivindicativo. O atual ou... O atual, sim. Mas encontrou uma forma real de se distrair disso. Não atendeu o nosso caderno. E atualmente, no dia 14 de abril, submetemos o nosso caderno ao COT, à Comissão Técnica, para o diálogo inclusivo. E, porém, nessa perspectiva, o que nós pretendíamos era que as discussões que nós levamos, primeiro, a única forma de transformar isto é que nós temos assunto de reformulação dos megaprojetos, que é um projeto do próprio Presidente da República, que já não fala mais. Não é? Na reformulação dos contratos com os megaprojetos, pedíamos que inserisse uma cota específica. Cada megaprojeto pudesse inserir, não é? Cada megaprojeto pudesse ter uma cota específica injetada direta para a educação. Além disso, não passar mais do cofre do Estado, ou não passar da gestão central. A gestão central tem a obrigação de instituir uma lei que, daquilo que entra no Estado, no lugar de ir diretamente ao orçamento para outras finalidades. Esta percentagem que entra, uma cota X, uma percentagem X, tem que ir diretamente para a educação, para catapultar a educação. Porque é ali onde reside o desenvolvimento. Não é? É ali onde podemos dizer estamos a recuperar
o sistema educativo. E no orçamento do Estado, temos de passar a ter uma cota máxima para a educação e saúde. Não se pode erguer um país ou uma nação sem saúde. Agora, o que me irrita, o que nos irrita nós, como cidadãos, é que eles mostram-nos que temos que apertar a barriga. É possível, não importa a que nível a nação se encontra, apertar barriga para a saúde, para garantir saúde. E como é que se pode garantir melhor saúde sem qualidade de mentes para poderem criar esses cérebros? Nós somos criadores de cérebro. Então, a saúde, aliás, a educação é chave. Injete-se. No lugar de 12,1, como oscila atualmente o orçamento para que é alocado à educação. Aliás, porque o orçamento para a educação, a cada ciclo governamental, vai reduzindo. Quer dizer, vai se perdendo o interesse pelo investimento. E dentro do sistema educativo, dentro do bolo que entra lá, há desvios ou não aplicações. O dinheiro que entra no setor da educação é para clientelismo. Nós assistimos clientelismos de livro. Olha, quando um livro sofre falha. Olha, eu estudei num período muito raro. Já se dizia que a qualidade estava muito baixa na nossa época. Mas nunca assistimos situações de erros nos livros. Olha, nós temos reformulações de livros. Olha, chegamos a crer que a produção desses livros às vezes é feita em hotéis, em ambientes de lazer. Não é possível. Há erros inconcebíveis. Porque se pegarmos a estrutura de verificação ou de avaliação para chegar a uma validação e passagem deste livro para o beneficiário, como é que é? Para o usuário número 1, que é o professor, o aluno, depois o professor. Eu, como professor, entro na sala de aulas, sou o primeiro a me deparar. Eu me surpreendo com os erros. Mas eu devia estar lá a participar da produção deste livro. E quem é que produz livro? É um cliente que eu busco. Porque é que, cientes de que nós temos de redistribuir livros produzidos em Moçambique, ainda tenho que sobrefaturar, contratar sempre empresas para distribuir e tudo mais? Por que é que tem que ser assim? E por que é que o nosso livro tem que ser produzido fora e com baixa qualidade ainda? É produzido fora e com baixa qualidade. Como se em Moçambique não tivéssemos empresas capazes neste país, o mais caricato que parece que é estranho, é que eu nunca vi um panfleto do Partido Frelimo mal impresso. Nunca vi, no período de campanha, nunca vi. Nunca vi as capulanas, os bonés, com as imagens deturpadas dos símbolos que eles pretendem transmitir para a efetivação do negócio eleitoral. É um negócio de ascensão. E produzem mais do que o número suficiente em relação àquilo que nós precisamos para os livros. Já pensaram? Será que a sociedade moçambicana já pensou sobre como contabilizar aquilo que é gasto? Sabem quantos bilhões de papéis A4, A5 e até em telas gigantes são produzidos e a que custo? Se nós formos ao mercado, um simples papel A4, não é? Custa por aí 5, 3 meticais. Preço universal, vamos dizer 2,5. E quanto é que está a impressão colorida? Está acima de 15. E aquela qualidade primária daqueles panfletos eleitorais está acima de 25. O próprio tipo de papel não é qualquer, mas são impressos bilhões de papéis para serem rasgados e distribuídos de qualquer maneira. Número de bonés, número de capulanas, número não sei de qualquer coisa. Combustível para esses caros. Circularem de um lado e do outro. Comida. Um aparato de movimentação de pessoas.
o que se consome numa única campanha, creiam, pode garantir livros para 5 anos. Há muito dinheiro envolvido. Há muito dinheiro envolvido quando o processo é para distração. Eu sempre volto à minha mesma premissa. Num país em crise, produz-se 2 coisas: problemas reais e distrações convenientes. Aquilo é um tipo de distrações que acham que é conveniente para esta sociedade aceitar que é normal o que estás a viver. E nós, como a ANAP, somos rotulados politicamente como da oposição. Porque enquanto eu lutar com quem está no poder e quem está no poder pertence ao partido X, está claro. Vai dizer que não é nosso. Essa expressão não é nossa, não é minha. Não é nosso, isso é comum. Eu não preciso ser de ninguém, senão de Deus. Amém. Vamos ler aqui o comentário da Sheila Elisa Costa Malade. Nos escreve também pelo Facebook. Diz: o professor é uma figura que se esforça para garantir uma boa educação, mas meia volta o governo não valoriza-o. Assim sendo, gera uma crise na transformação social. Como vai trabalhar sem condições? Matematicamente falando, é diretamente proporcional. Professor sem salário, mas sem condições melhoradas, é igual a crise na educação. Triste realidade. São maninho cenas. Eu gostei, se calhar, partiria pela última fase que a nossa internauta diz: são maninho cenas. Yeah. Olha, nós como ANAP também dizemos o mesmo. Yeah. São maninho cenas. Agora, olha, levanta uma questão, ela que se calhar, eu não sei se eu também vou tentar trazer algumas utopias. Quando diz que o professor não é valorizado. É por aí onde nós trabalhamos como ANAP. O professor não é valorizado, não, já não era. Não é o período do professor